Graça e paz, querido Junior. Boa tarde. Como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. Estou vindo aqui em nome das tias, né? Da nossa classe, tia Kelly, tia Mary, tia Lida, para a gente trazer um pouco da palavra do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, suas famílias. Estamos em oração, né, para que esse momento passe o mais rápido possível, para que possamos estar todos juntos novamente na igreja, também com os nossos amigos, com os nossos familiares. E nesse momento, nós, como conversamos lá no grupo, né, nós estamos com a proposta que foi trazida pela direção da EBD, da EBD Online, certo? Então, nessa EBD Online, nós vamos estar compartilhando estudos, né? Desafios, algumas atividades para vocês estarem cumprindo durante esse período que a gente vai estar um pouquinho afastado. Mas, antes da gente começar, nós vamos orar e em seguida, eu já peço que vocês já peguem sua Bíblia, né? E algum caderninho, algum papel, para se quiserem anotar, caneta ou lápis, que a gente vai trazer uma pequena palavra sobre o nosso tema do mês, tá bom? Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada junior, pela vida das suas famílias, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sobre as suas vidas, que o Senhor possa estar protegendo, ó Pai, a cada um deles, os seus familiares, Pai, que eles possam, Senhor, estar sentindo o teu abraço a cada dia, Deus, que eles possam estar sendo fortalecidos pela tua palavra, que mesmo nesse momento de dificuldade, nesse momento de distanciamento, eles possam, Senhor, estar se sentindo, Senhor, mais próximos de Ti, ó Pai. Te pedimos, Senhor, por cada vida, ser com essa palavra nesse momento. Também te peço, Senhor, pela diretoria da EBD, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, as irmãs, ó Pai, que estão à frente, que elas possam, Senhor, continuar nesse propósito, ó Pai, de estar trazendo cada vez mais, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, através da Escola Bíblica Dominical, Pai. Te pedimos por tudo, ser com o nosso pastor, com a nossa igreja, com cada um dos irmãos, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Abram aí as suas Bíblias em Apocalipse 1:3, que é o tema do mês da EBD. Abram aí. Abriu? Vamos ler. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, a gente já estudou um pouco sobre o livro de Apocalipse, né? Eu não sei quem tá lembrado, mas a gente estudou sobre as cartas, né? As 7 cartas das igrejas da Ásia. Então, Apocalipse fala da revelação de Jesus Cristo, né? Para João, sobre as coisas que vão acontecer antes do fim, né? Fala sobre como vai ser o céu. Então, o destinatário desse livro são as 7 igrejas da Ásia, como a gente já tinha conversado lá na classe da EBD, né? E aí, João, ele fala que o autor do livro, né, dessa mensagem, na verdade, é o próprio Jesus Cristo, né? Que está prestes a voltar, porque ele é o início, né, e o fim de todas as coisas, né? Então, tudo começa e termina em Jesus Cristo. Então, como eu falei, a gente já tinha estudado um pouco sobre Apocalipse, né? A gente falou sobre... a gente descobriu quais eram as igrejas, o que cada uma delas representava. Mas hoje eu vou trazer esse versículo para vocês, dividido ele em 3 partes. Então, a primeira parte que a gente vai falar um pouquinho é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. É a primeira parte do versículo. Então, eu queria saber se vocês sabem o que significa a palavra bem-aventurado.
Vocês não têm como me responder, mas se alguém já souber, né? E os que não sabem, bem-aventurado significa mais que feliz. Então, essa palavra bem-aventurada ela é citada várias vezes na Bíblia. Então, é uma felicidade que a gente só encontra em Jesus Cristo. Então, quem tem essa felicidade em Jesus Cristo, ele é bem-aventurado, ele é mais que feliz. Então, é a felicidade que a gente encontra na obediência à palavra de Deus, né? E que nos dá a resistência da gente enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Então, nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? Estamos passando por um momento de distanciamento dos nossos amigos, tanto da igreja, dos nossos familiares. Mas como nós temos essa felicidade que só Cristo gera em nós conseguimos, né? Mesmo em meio à tristeza, à incerteza, mas nós temos a esperança que em Cristo nós vamos vencer, nós vamos superar. Então nós somos, vocês são bem-aventurados. Amém? Porque nós cremos, né? Então, bem-aventurado é aquele que tem a glória dos céus em si, né? Tem a alegria de Deus, a felicidade de Jesus. Então, Jesus ele fala das bem-aventuranças lá no livro de Mateus, né? Lá no Sermão do Monte. Em Mateus 5, do 3 ao 11, vocês vão encontrar as bem-aventuranças que foram faladas pelo próprio Jesus Cristo. Mas no livro de Apocalipse existem também 7 bem-aventuranças. Mas eu não vou entrar em detalhe com vocês, com elas, porque a gente vai ter uma atividade sobre isso, certo? Eu quero só que vocês fiquem cientes que no livro de Apocalipse também existem 7 bem-aventuranças que foram descritas por João, né, pela mensagem que ele recebeu do próprio Jesus. Então, essa primeira parte, né, do versículo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, nos manda ler a palavra de Deus, né? Nos manda ler a palavra de Deus, meditar e também praticar. Então, é saber e acreditar, né, de todo o nosso coração nessa palavra. A gente não pode só ler e meditar se a gente não colocar essa palavra em prática. Então, essa primeira parte do versículo fala sobre isso. Bem-aventurado é mais que feliz aquele que lê e o que ouve essas palavras dessa profecia, e não só da profecia de Apocalipse, mas de toda a palavra, né, de toda a Bíblia. Então, nós somos mais do que felizes quando nós ouvimos essa palavra, todos os versículos, tudo aquilo que a palavra de Deus tem para trazer para nós. Então, nós somos mais que felizes quando nós lemos, meditamos e praticamos essa palavra. E aí, falar em ouvir, lá em João 10, 4, diz o seguinte, se vocês quiserem anotar, diz assim, a parte B: e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, quando a gente está falando de ouvir, bem-aventurado aqueles que ouvem. Então, ouvir a voz de quem, né? Porque as ovelhas elas seguem o pastor? O que vocês acham que significa conhecer a sua voz? Então, de quem é a voz que a gente precisa ouvir? Né? De quem é essa voz? Então, é a voz do Senhor. Quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos nela, quando nós praticamos ela, nós ficamos atentos e sabemos ouvir a voz de Deus. Sabemos reconhecer, na verdade, a voz do Senhor. Então, só quando a gente lê, quando a gente medita e coloca em prática, é que a gente sabe ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Quando nós estamos nos desviando daquele caminho, quando nós estamos mudando, né, o nosso trajeto, a gente vai saber reconhecer, né, quando ele falar com a gente, você não está fazendo o que me agrada, né, ou então vá por esse caminho, né, que esse caminho é o melhor para você. Então, só a gente ouvindo e praticando é que a gente vai ter essa intimidade, aí vai gerar em nós a intimidade com Cristo para reconhecer a sua voz. Então, Jesus ele nos compara com as ovelhas, né? Porque as ovelhas, quando elas estão ali no pasto, no campo, quando o pastor as chama, elas vêm, porque elas reconhecem a voz do pastor.
Então Jesus ele nos compara a essas ovelhas, né, que reconhecem a voz do pastor. Então a gente precisa estar tendo intimidade com esse pastor para poder reconhecer a sua voz, né, e saber se nós estamos realmente seguindo o caminho certo. Então nós vamos ser mais que felizes quando nós lermos, ouvirmos as palavras dessa profecia, praticarmos ela e termos intimidade com o Senhor, buscarmos, né? Com isso nós vamos ter intimidade com o Senhor. A segunda parte é: e guardam as coisas que nela estão escritas. Então nós vamos ser mais que felizes quando nós guardarmos essas coisas, né? Que coisas, né? Tudo aquilo que a palavra nos diz para nós, né? Fazermos, sermos. Então, agora a gente vai guardar aonde essa palavra? A gente vai guardar na nossa mente, né? E no nosso coração. Mas como é que eu vou guardar uma palavra tão forte, né? Uma palavra tão especial, se o meu coração não estiver limpo, não estiver puro para guardar essas palavras? Então, eu vou... Lá em Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, como assim, tia? Como é que eu vou guardar o meu coração? Então, a Bíblia diz que do nosso coração procedem as fontes do bem e do mal. Isso está lá em Lucas 6:5. Guardar o coração é mantê-lo sob cuidado e observação. Vê que interessante. Porque ele controla o que a gente fala. Isso está lá em Mateus 15, 18, 19. Controla o que nós vemos, 2 Pedro 2,14. E controla o que nós servimos, Provérbios 23:7. Então, guardar o coração é o quê? É mantê-lo em cuidado e observação. Guardar o coração é guardar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, tudo aquilo que não vem de Deus é que nós devemos guardar o nosso coração, né? Então, se aquilo ali não provém de Deus, eu não guardo no meu coração. Então, as palavras dele, sim. Então, nós devemos ter o nosso coração limpo, puro, longe de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que essas palavras possam ter vida dentro do nosso coração, e gerem vida, né, dentro da nossa vida, certo? Então, Noé, né, trazendo um exemplo para vocês, ele manteve o coração guardado no altar de Deus, porque ele andava com Deus, ele conhecia a Deus na sua intimidade, ele ouvia constantemente a voz de Deus e obedecia, pois o seu coração estava bem guardado. Então, Noé, ele era mais que feliz, né? Porque ele lia as palavras do Senhor, né? Ouvia e guardava no seu coração. Ele possuía intimidade com Deus. Então, temos que pedir a Deus todos os dias, né? Que nos dê um coração puro, como diz aqui, né? Aqui, ó, a camisa que eu tô da EBF, né? Um coração como o do Senhor, né? Como diz lá em Salmo 51:10, que foi a divisa, né, da nossa EBF. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Então, nós devemos pedir ao Senhor todos os dias que nos dê um coração puro, um coração limpo, que nós possamos estar nos afastando, né, das coisas que desagradam a Ele, para que possamos guardar, né, essas palavras que são tão eficazes, né, na nossa vida, na nossa caminhada cristã com Deus. E a última parte, para a gente encerrar, porque o tempo está próximo. Então, por fim, nos mostra a importância de atender à vontade de Deus, né? Porque o fim já está próximo e nós temos que estar preparados, juniores, né? Não diz lá em Mateus 24:44, que diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, nós não sabemos, né, o dia, não sabemos a hora, né? Nem o próprio Jesus sabe, só quem sabe é o seu Pai. Então, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo,
né? E nós precisamos estar cada dia nos alimentando dessa palavra, meditando nessa palavra, colocando em prática essa palavra e guardando no nosso coração, nos afastando, né? Porque o fim está próximo. Então, na verdade, nós já estamos vendo os sinais que estão acontecendo, né? Como diz lá em Mateus, no próprio capítulo 24, que a gente leu agora, o versículo 6 e 7. Se vocês quiserem abrir aí, que diz assim: E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então nós estamos vendo, né? Muitas doenças, guerras, muitas coisas acontecendo, mas nós não devemos nos assustar, né? Porque a palavra nos diz que tudo isso é necessário que aconteça. Então, e quem tiver Deus em seu coração e permanecer fiel, ó o segredo, né? Permanecer fiel é o que a gente está falando aqui. Ler, ouvir e guardar, né? Ter intimidade com o Senhor, será salvo. Como diz no próprio capítulo, no versículo 13, 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos perseverar. O que é perseverar? É nos manter firmes com o mesmo propósito, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. De quê? De não negar Jesus, de ser fiel a Cristo até o fim. Mesmo a gente errando, mesmo a gente tendo as nossas dificuldades, mas o Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar. Basta que nós reconheçamos. Então, a gente precisa permanecer fiel até o fim. Então, nós somos mais que felizes porque nós não vimos a Jesus, mas nós cremos nele, nós temos esperança, como diz lá em João 20, 29. Nós não vimos, mas nós cremos que ele existe e que ele voltará para nos buscar. Nós temos esperança que tudo isso vai passar. Então, nós não precisamos temer, né, a revelação da glória de Deus. O Senhor é bom, nos ama e quer nos mostrar os seus segredos. Então, nós não precisamos temer tudo aquilo que a palavra nos diz, o que o Apocalipse nos revela, né? Mas nós precisamos ser mais que felizes em ler, ouvir e guardar essas palavras no nosso coração, porque o fim está próximo. Então, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, né? Assim como falou ao meu, que nós possamos estar buscando mais a intimidade com o Senhor, buscando guardar o nosso coração de tudo aquilo que desagrada a Ele, para que o nosso coração esteja limpo, para que essas palavras possam ter vida dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Amém? Então, nós vamos passar agora uma atividade para vocês. Lembra que eu falei que no livro de Apocalipse existem 7 bem-aventuranças? Eu quero que vocês peguem uma folhinha de papel nas suas casas e vocês vão procurar quais são as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Vocês vão escrever, não precisa escrever o versículo, o versículo todo. Eu quero só que vocês me digam qual é o capítulo e o versículo que se encontra aquela bem-aventurança, certo? Então, você vai escrever assim, 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Você enumera de 1 a 7 e coloca quais são as 7, onde elas se encontram, o endereço, certo? E a segunda atividade é o seguinte. Claro que quando vocês encontrarem, vocês vão ler, né, na Bíblia. Quando vocês encontrarem as 7, vocês vão ler na Bíblia. E eu quero que vocês escolham a que vocês mais gostaram. Vocês vão escolher aquela que tocou no seu coração, né? Que você teve a certeza daquela palavra e que você gostou daquele versículo. E você vai gravar um videozinho bem bonitinho, falando, recitando aquela bem-aventurança e vai postar no nosso grupo, ok? Então são essas 2 atividades. Vocês têm até a quarta-feira para mandar a foto com as bem-aventuranças. A gente vai corrigir para ver se está certinho. E para gravar o vídeo, ok? Então, vocês têm até a quarta-feira, à noite, para nos mandar esse vídeo, ok?
Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e recebam um abraço das tias que estão com muita saudade de vocês. Um beijo.